Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foram esses 2 primeiros meses com o Vitor. Bom, pessoal, minha ideia inicial era ter feito um vídeo sobre o primeiro mês e um vídeo sobre o segundo mês do Vitor. Mas acabou que na correria já tinha passado o primeiro mês, já estava no meio do segundo mês, então eu resolvi esperar finalizar os 2 meses para poder fazer um vídeo só sobre como foram esses 2 primeiros meses. Como eu mencionei num outro vídeo aqui do canal, nos primeiros 45 dias eu tive ajuda tanto da minha sogra quanto da minha mãe, que ficaram aqui, e elas fizeram a parte de lavar roupa e cuidar da Alice para eu poder cozinhar e cuidar do Vitor. Então, esses primeiros 45 dias acabaram sendo mais tranquilos. Eu conseguia dormir bem, me alimentar, cuidar do Vitor, consegui até dar um colinho para ele, aproveitar para assistir uma série, que é alguma coisa que eu gosto bastante. Então, acabou sendo um período bem mais tranquilo. Daí, passado esses 45 dias, coincidentemente, a Alice já ia entrar de férias. Então, bem na semana que eu ia ficar sozinha, né, pela primeira vez com o Vitor, eu já ia ter que ficar com a Alice também, que a Alice ia entrar de férias dia 21 de dezembro. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma pesquisada em colônia de férias. Para quem não sabe, colônia de férias normalmente quando uma escolinha abre uma temporada para alunos e para não alunos para poder ficar lá no período que seria o de aula. Então, normalmente a Alice ficava na creche das 7 da manhã até as 4 da tarde. Então, eu tentei encontrar uma colônia de férias que abrangesse mais ou menos esse período. E aí eu encontrei uma, lá eles têm esse período aí que seria o semi-integral deles, não tem exatamente o mesmo horário, mas eu consegui colocar ela das 7h30 até as 3h30. E aí dá mais ou menos para eu me organizar, fazer o que tem para fazer em casa, né? Cuidar do Vitor, já dar banho nele, almoçar, fazer almoço, lavar, enfim, deixar mais ou menos tudo organizado para a hora que ela chegar eu conseguir dar janta para ela, dar banho, colocar para dormir, fica tudo mais tranquilo. Só que essa colônia de férias que a gente encontrou, ela não ia funcionar na semana do Ano Novo. Só ia funcionar na semana do Natal e aí depois só em janeiro. Então não ia compensar, como ela ia ficar só da quarta-feira, né, que era dia 22, até a sexta-feira, e depois não ia mais na semana do Ano Novo. Então eu resolvi esperar para colocá-la só em janeiro. Então eu tive que ficar com ela aí essas 2 semanas, né? Foram 2 semanas bem complicadas, assim, parece poucos dias, né? 2 semanas. Mas assim, foram dias longos, sabe? Bem complicado. Não é fácil cuidar de 2 crianças e cuidar da casa. Ainda mais essa fase que o Vitor tá, que é muito pequenininho, demanda muita atenção, toda hora quer mamar, chora bastante, quer colinho, então é bem difícil. E aí, nessas 2 semanas, com a Alice e o Vitor, eu consegui perceber o quanto a Alice estava sentindo aí de ciúmes dele, porque até então com a minha mãe, minha sogra aqui, ela na creche, eu não estava percebendo muito, eu sentia, mas eu consegui sentir melhor nessas 2 semanas. Eu percebia que ela estava sempre pedindo bastante colo, que não é o costume dela, não tem costume de pedir tanto colo, ela gosta mais de ficar solta, andando. E muitas vezes ela tinha acabado de almoçar e eu tinha acabado de trocar a fralda. Aí ela via que eu ia trocar a fralda do Vitor, que eu ia dar mamar para ele e já falava que queria a papar, né, almoçar de novo, que estava com cocô, né, que tinha que trocar a fralda, sendo que não tinha feito cocô, não precisava trocar a fralda, estava tudo certinho. Então, dava para perceber que ela estava querendo tirar ali o foco do Vitor, né, tirar minha atenção dele e jogar a atenção para ela. E era bem complicado. A parte que eu achava mais difícil era a hora que eu sentava para amamentar, porque na hora que você senta para amamentar, fica difícil você fazer outras coisas, né? E aí era bem naquele momento que eu sentava que ela falava que queria que pegasse alguma coisa, e aí eu não tinha como eu alcançar, né? Senão eu ia ter que tirar ele do peito, né? Ou que queria colo, e aí como que eu ia dar colo, né? Eu falava, senta aqui do lado da mamãe, né? E assim, o que eu consegui fazer nesse período aí foi tentar incluir ela, falar, senta aqui, vem ver a mamãe dar um mamar pro Vitor, vem aqui ver a mamãe trocar o Vitor, ó, segura a pomada, ó, a fraldinha, segura aqui a fraldinha, sabe? Tentar incluir ela nessas atividades do dia a dia.
junto com ele, né, dar o banho, mas eu percebia que ela não tinha interesse, sabe? Pelo menos por enquanto. E um outro fator aí meio complicado é que eu não consigo deixar ela com ele tranquila, sabe? E fazer outra coisa. Se ele tá na cadeirinha sentadinho, eu não consigo deixar ela e ele ali e fazer outra coisa em outro ambiente, porque eu tenho medo. Porque, não por maldade, mas às vezes eu percebo que ela vai na intenção de fazer um carinho e pega mais forte, sabe? Querendo ou não, um bebezinho sensível ali, pequenininho, a gente tem medo de machucar. Então, às vezes eu percebo que ela aperta mais forte, que ela vai assim, parece que vai beliscar ele, então eu morro de medo. Então é bem complicado. Então, foram 2 semanas bem intensas. Então, assim, eu acredito que com o tempo vai melhorar isso, né? Até porque logo ela vai começar na colônia de férias, vai para a creche de novo. Então, eu acho que vai melhorar, mas não sei se 100% também, porque eu acho que é normal ter esses ciúmes, né? De irmão, querendo ou não, era só ela, agora ela tem ali que dividir a atenção com uma outra pessoa, né? Então, eu acho que é normal mesmo ela sentir isso daí. Mas, sinceramente, eu achei que tá pior do que eu imaginei. Eu imaginava que ia ser mais fácil essa adaptação de 2 irmãos. Não imaginava que ela ia ter tantos ciúmes, ia ficar tanto assim, pedindo atenção, sabe? Mas assim, amanhã ela vai começar então nessa colônia de férias, que eu acredito que vai me ajudar bastante, tanto na questão aí de eu ter tempo para fazer as coisas, dar mais atenção para o Victor, porque eu acabo não conseguindo dar atenção para ele direito, para poder dar atenção para ela. E também para ela vai ser bom, porque querendo ou não, eu não consigo dar a atenção que ela precisa. Quando você está com 2 crianças em casa, parece que você mal acabou de trocar uma, já tem que trocar outra, acabou de dar mamar para um, já tem que dar almoço para o outro, e aí você tem que fazer toda essa correria e ainda tem que fazer as coisas de casa, né? Lavar a roupa continua ali, lavar louça, fazer comida. Eu tento fazer algumas coisas enquanto eles dormem, mas nem sempre é possível, algumas coisas a gente tem que fazer ali com eles acordados mesmo. E, inclusive, deixem aqui nos comentários, as mamães que têm 2 filhos, deixem dicas aqui de como que vocês fazem para conseguir conciliar. Mas, enfim, eu acho que então com a entrada dela na colônia de férias isso vai melhorar. E logo na sequência, passadas essas 2 semanas da colônia de férias, ela já vai voltar para a creche, vai voltar na rotininha dela, aí eu acredito que vai ficar tudo melhor. Com relação ao Vitor, tá sendo bem tranquilo, porque normalmente bebês assim pequenos, eles costumam dormir a maior parte do dia, e quando estão acordados, geralmente é para mamar, e a gente faz as trocas também. Então, não tem muito segredo, né? Já estou acostumada. Normalmente ele fica num bercinho desmontável que eu deixo na sala. E quando eu vejo que ele tá chorando, não quer ficar mais ali, eu coloco ele numa cadeirinha, uma cadeirinha de descanso. Ela tem uma função de vibrar e toca musiquinha também. E eu adoro essa cadeirinha, gente. É uma mão na roda, me ajuda muito, porque às vezes ele tá já chorando ali, deitado, não quer ficar. E aí, quando eu coloco ele na cadeirinha, que eu coloco essa função de vibrar com a musiquinha, não passa nem 5 minutos, ele já dorme. Ou mesmo se ele não dormir, se ele ficar acordado, ali só observando a gente fazer as coisas, ele fica calmo, sabe? A gente percebe que a cadeirinha deixa ele mais tranquilo. Então, eu gosto muito. Uma outra aliada em mim é a chupeta, porque tem vezes que nem cadeirinha também não resolve, mesmo vibrando, e aí eu vou lá e coloco uma chupetinha. Antes de colocar a chupeta, eu vejo, né, se não é fome, né, se ele acabou de mamar, por exemplo, se não tem que trocar a fraldinha dele, e aí se não for nada disso, eu coloco a chupeta, às vezes isso daí acalma ele, às vezes ele dorme. Então, essas coisas acaba facilitando aí o dia a dia. No decorrer do dia, às vezes ele chora e eu faço só essas coisas mesmo que eu falei. Não tenho o costume de ficar pegando no colo para parar de chorar. Só se for um choro que eu percebo que não resolve, com a chupeta, com o peito, colocando na cadeirinha. Aí eu pego no colo. Normalmente eu tento não ficar pegando para não é nem pela questão de deixar mal acostumado, que tem muita gente que fala isso, né? No primeiro mês eu dava mais colo, porque eu falei para vocês aí, né, que eu tinha a ajuda da minha mãe, da minha sogra, então era mais fácil eu dar essa atenção para ele. Mas agora, querendo ou não, eu preciso fazer as coisas, né? Preciso cozinhar,
lavar, eu não tenho quem faça pra mim. Então, se eu ficar com ele no colo o dia inteiro, no fim do dia não tem nada feito. Então, realmente eu tento agilizar e fazer tudo isso daí enquanto ele dorme, ou se ele estiver chorando, eu tento acalmar dessas formas sem ter que pegar no colo. O que eu percebo, né, no fim do dia, assim, depois das 18 horas, que o pessoal fala que é o horário da bruxa, né, ele fica mais choroso, fica um pouquinho mais incomodado. Eu não sei se é cólica, se é gases, o que que é exatamente. E aí, normalmente eu coloco ele no peito, aí se não resolve, eu fico segurando no colo, às vezes dou umas batidinhas no bumbum, viro ele de bruço. Aí demanda um pouco mais de atenção nossa, né? Quando o Richard para de trabalhar, fica com ele no colo um pouquinho. Eu percebo que nesse horário aí, 6, 7, 8 horas da noite, ele já fica um pouco mais chatinho, assim. Não quer ficar sozinho, não quer ficar nem na cadeirinha. E aí, com isso, eu percebo que eu não estou conseguindo ainda, da forma como eu gostaria, colocá-lo para dormir no horário que a Alice dorme, porque a Alice normalmente dorme entre 7 e 8 da noite. Minha ideia inicial era colocar ele para dormir nesse mesmo horário, né? Já tento colocar ele antes, depois coloco ela e já tá todo mundo dormindo, mas não é isso que está acontecendo, pelo menos não por enquanto, por ser bem esse horário que ele fica incomodado. Aí, quando eu vejo que ele já mamou, se ele conseguiu dar uma acalmada, eu tento geralmente colocar ele aqui em cima, porque lá embaixo na sala, a cozinha, ainda tá com luz acesa, ainda tá em movimento a casa, né? Eu ainda vou colocar a ração para os cachorros, vou jantar, vou lavar louça, então acho que acaba tendo muito movimento, luz e barulho, então fica mais difícil dele dormir. Então geralmente eu coloco ele aqui em cima no meu quarto, no carrinho, né, no Moisés, que é onde ele dorme. E aí se ele chora, a gente consegue ouvir de lá de baixo. A gente até programou a Alexa para avisar quando ele estiver chorando. E aí fica mais fácil dessa forma para ele dormir. Quanto à amamentação, continua sendo bem tranquila. Eu nunca mais tive dor, foi só realmente naquela primeira semana que eu tive um pouquinho de dor, não precisei usar mais pomada, fazer nada. A quantidade de leite também parece que deu uma estabilizada. Acho que é normal, eu lembro na época da Alice também aconteceu isso, de estabilizar, de não ficar nem vazando, né? Parece que vem a quantidade ali mais ou menos certa do que o bebê precisa. Tanto que eu percebo que quando tá chegando o horário dele mamar, eu sinto o peito dar uma enchida, parece que dá uma fisgada, assim, sabe? Que a gente já sabe até o horário, sem precisar ficar olhando ali no relógio. Eu falo horário porque mais ou menos a cada 2, 3 horas é o horário que ele mama. Então, assim, se eu vi que passou 3 horas e ele não chorou para mamar, eu vou lá e acordo ele, troco e dou mamar. E à noite, como que eu tô fazendo? Conforme a orientação da pediatra, se passou 4 horas e ele não acordou, aí eu acordo ele, troco e dou mamar. E a ideia é isso daí a gente ir aumentando os intervalos com o passar do tempo. Conforme vai ocorrendo o ganho de peso, a gente ir aumentando esse intervalo, né? A gente começou com 3 horas, agora a gente está em 4, e aumentando até chegar ao tempo que ele vai dormir a noite inteira. Com o fim do segundo mês, fica uma reflexão de que um filho não é tanto. E hoje em dia, que eu tenho os dois, eu fico pensando que um não dá muito trabalho, que um eu tiraria de letra mesmo, que é mais tranquilo, porque querendo ou não, a gente acaba se adaptando, sabe? A gente acaba se acostumando a fazer as coisas mais rápido. Então, eu acho que é normal, né? Quando você não tem filho, você faz um ritmo, você já acha que o dia não dá para nada. Aí você tem um filho, você começa a fazer tudo mais rápido. E aí, quando você vai pro segundo, você fala: Nossa, um filho não era tanto. Gente, eu tinha tempo para fazer as coisas. Hoje em dia eu não tenho tempo. Imagine se fosse 3, mas não, gente. A gente vai fechar por aqui mesmo, vai ficar só os dois, que é um casal que era a nossa meta. Mas realmente dá bastante trabalho, 2 filhos. Daqui 2 dias o Victor completa 2 meses e ele chega aí numa fase que é difícil. A gente sabe que é difícil tanto para eles, né, para os bebês, quanto para as mamães, que é a fase de vacina. Então eu vou filmar para vocês como que vai ser a vacina, quais vão ser as reações dele e vou mostrar aqui tudinho. Bom, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, para que ele não fique tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like e já se inscrevam também no canal, ativa o sininho aí das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Peço para vocês também me seguir lá no Instagram, que lá eu posto bastante coisas aí da rotina do Victor, da Alice, tem bastante fotinho, bastante vídeo. E é isso. Um beijo e até mais.